Livro Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática, primeiro capítulo, Outros participantes. Um grupo mediúnico não se constitui apenas de um doutrinador e alguns médios já desenvolvidos e preparados para os seus encargos. Há sempre outros companheiros sem mediunidade ostensiva que podem e devem participar, respeitados o limite numérico e a qualificação pessoal anteriormente referidos. Tais participantes merecem atenção e cuidados como quaisquer outros que integrem o grupo. Devem obedecer à mesma disciplina e entregar-se ao mesmo aprendizado doutrinário e à mesma atenção, observação a que a cada um dos demais é submetido, pois, ainda que não manifestamente, também trazem ao grupo a sua contribuição. São geralmente amigos e parentes de um outro membro ou de outro grupo e sentem-se atraídos pelo trabalho. É necessário estudar bem e discutir com franqueza as suas motivações. Estão interessados num trabalho sério, cansativo, contínuo e disciplinado? Achavam-se apenas impulsionados pela curiosidade passageira? Integram-se bem no grupo, mantendo boas relações de amizade com os demais componentes? Estão dispostos a contentar-se com uma tarefa aparentemente inútil e apagada? O trabalho nos grupos de desobsessão não oferece atrativos àqueles que não estejam preparados para a dedicação, sem escolher funções e sem buscar posições de relevo. Não apresenta, ademais, fenomenologia espetacular para distrair aqueles que buscam nos fatos mediúnicos apenas as manifestações mais dramáticas, como as de efeitos físicos, materializações, transportes, levitação e outras. Nem comunicações de espíritos luminosos ou célebres, nada disso. O trabalho é muito mais humilde, exige dedicação, esforço concentrado, renúncia, paciência. O grupo não se reúne para divertir-se com espíritos, mas para servir e aprender. Não esperemos revelações extraordinárias, destinadas a abalar o mundo, nem convívio com espíritos redimidos, que fiquem à nossa disposição para responder a qualquer pergunta ou fazer qualquer favor. Por outro lado, o companheiro ou a companheira sem mediunidade ostensiva pode deixar-se envolver pela frustração se não tem condições de receber espíritos, escrever páginas psicográficas, ver ou ouvir os companheiros desencarnados. Muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isto aconteça e de uma hora para outra passem a funcionar como médios perfeitamente ajustados. Raramente a mediunidade eclode assim, espontânea e fulminante, pronta e afiada. Só excepcionalmente isso acontece. A norma geral é o desabrochamento, muitas vezes penoso, a exigir estudo, dedicação, orientação, renúncias bastante sérias. Quando assistimos à manifestação de um espírito sofredor ou de instrutores anônimos do mundo superior, através de um médium perfeitamente ajustado, não imaginamos quanto trabalho preparatório foi necessário desenvolver até chegar àquele ponto. Quantas dores, quantas vigilância e preces, incertezas, dificuldades e desenganos. Quem ouve o consumado virtuoso do piano facilmente é levado a esquecer aos longos anos de aprendizado, as cansativas horas de exercício, o esforço constante de aprimoramento. É como se contemplássemos um produto de apurado acabamento, sem a menor noção
de sua gênese, da técnica e adestramento que a sua confecção exigiu do artífice. E é por isso também que muitas mediunidades ficam, por assim dizer, inacabadas, toscas e primitivas, como obras que o artista não teve suficientemente dedicação e tenacidade para concluir. Dizem que o gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. A mediunidade talvez guarde relação semelhante. Portanto, ao presenciarmos o suave fluir de uma bem treinada mediunidade, manifestemos intimamente nosso respeito pelo médium. Ele trabalha muito e lutou muito para que fosse assim. Nada de ciúmes pelo que ele faz, nem de elogios balofos que o percam, mas nosso apreço, este sim lhe é devido. Serão então dispensáveis os componentes do grupo que não ofereçam condições mediúnicas? Não. Sua participação é desejável se estão bem entrosados com as demais pessoas e mantêm atitudes construtivas, contribuem para a concentração das mentes no clima de segurança e de harmonia e prestam serviços relevantes de apoio, ainda que inconscientemente, muitas vezes, têm papel importante no grupo, fornecendo recursos vibratórios de alto valor. É muito frequente ouvirmos desses companheiros uma palavra de desânimo e desinteresse por acharem que nada estão fazendo no grupo, o que é falso. Os nossos instrutores espirituais estão cansados de insistir em que todos os recursos humanos colocados à disposição do trabalho são aproveitados. Não é necessário que todos, indistintamente, sejam médios, nem mesmo desejável. Os companheiros sem mediunidade ostensiva precisam convencer-se de que devem manter, em qualquer circunstância e ao longo dos anos, uma atitude construtiva e disposta à cooperação. Deixem aos operadores desencarnados a incumbência de decidir quanto à utilização dos recursos de cada um. A atitude negativa acarreta dificuldades e desarmonias que prejudicam seriamente as tarefas mediúnicas, da mesma forma que o espírito crítico ou de fria observação, como se o membro do grupo fosse mero espectador. Por mais uma vez, tive a oportunidade de verificar casos específicos de atitudes assim, quando o companheiro ou a companheira questionou a validade da sua presença no grupo. Há um desses espíritos que se incumbiam da orientação do grupo afirmou que, ao contrário, tal pessoa nos prestava excelentes serviços como dínamo de vibrações amorosas, de que estava pleno em seu coração. Esses recursos eram amplamente utilizados no trabalho, sem que ele tivesse consciência do fato. Além do mais, é comum desenvolverem-se nesses companheiros preciosas mediunidades que se acham apenas em potencial, em período de expectativas e de provas, para experimentar-lhes a paciência e a tenacidade. Com o decorrer do tempo, começa a ensaiar-se timidamente a faculdade, numa rápida vidência, na captação de uma ou outra palavra ou intuição. Quase sempre podem também ser muito úteis como médios de passes, dado que praticamente todos os seres humanos dispõem dessa condição, em potencial. Se tiverem desejo de servir e pureza de intenções, as condições para desenvolvê-la harmoniosamente, sob supervisão de alguém mais experiente, neste caso, aqueles que não dispõem de faculdade de incorporação,
psicografia ou vidência poderão incumbir-se da nobre tarefa do passe reparador, tão necessária num grupo de trabalhos práticos. A juízo do dirigente e por eles orientados, darão passes nos médios após comunicações particularmente penosas a fim de ajudá-los no reequilíbrio de suas energias e aliviar aflições residuais deixadas pelas vibrações dolorosas do manifestantes em desarmonia. Podem ainda contribuir para a fluidificação da água. Quanto ao mais, tenham paciência e portem-se com humildade e respeito, é possível que, com o tempo, venham a manifestar indícios indubitáveis de excelentes faculdades, que poderão ser cultivadas e aproveitadas. Mantenham-se em calma, sem assodamento ou excitação. Estudem e observem. O dirigente do grupo deverá ter sensibilidade bastante para identificar os indícios e acompanhar cada caso individual com sabedoria e bom senso. O participante, porém, precisa estar preparado para a eventualidade de conviver com o grupo por longos anos, sem que nenhum fenômeno ostensivo se passe na intimidade de seu ser. Não pense, porém, que é inútil só porque não incorpora, não vê ou não ouve espíritos. Às vezes, sua participação é preciosa. Conserve-se firme e tranquilo. Contribua para manter um bom ambiente de vibrações amorosas, vigie seus pensamentos, permaneça concentrado e em prece nos momentos mais críticos. Não se aflinja se a sua contribuição é menos ostensiva. Num grupo bem harmonizado, todos são úteis e necessários, como já ensinava Paulo há tantos séculos. Com efeito, dizia ele aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 12, versículo 14 e seguintes. O corpo não se compõe de um só membro, senão de muitos. Se o pé dissesse, como não sou mão, não pertence ao corpo, deixaria de ser parte do corpo por isso? E se o ouvido dissesse, como não sou olho, não pertence ao corpo, deixaria de ser parte do corpo por isso? Se todo o corpo fosse o olho, onde ficaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde ficaria o olfato? Nada, pois, de ambicionar ou mesmo desejar faculdades para as quais não estamos preparados, ou pelo menos ainda não estamos preparados. Tenho, sob este aspecto, uma experiência pessoal. Durante vários anos, frequentei um grupo mediúnico sem saber ao certo o que fazia. Sentava-me entre os companheiros, procurava portar-me com respeito, atenção e vigilância anterior. Nenhum fenômeno, nenhuma forma de mediunidade, nem mesmo uma palavra perdida que tivesse captado ou a fugaz visão de um companheiro desencarnado. A tudo ouvia, participando dos dramas e aflições dos irmãos desavorados, que então nos procuravam acompanhado com interesse as instruções e observações dos nossos benfeitores desencarnados. Esse grupo, constituído de pessoas que muito se estimavam e se mantinham bem afinadas, não tinham, porém, a rigidez de uma disciplina mais rigorosa. Vários dos seus componentes conversavam com os espíritos ao sabor dos acontecimentos. Os resultados, eram bons, por certo, porque nos esforçávamos por manter a harmonia. Sentíamos-nos, no entanto, que poderíamos fazer melhor a nossa tarefa. E à noite, antes da reunião, tomamos algumas decisões mais drásticas.
Como o grupo não tinha uma liderança clara e específica, as tarefas foram distribuídas por uma espécie de consenso geral. A, B e C se limitarão às suas respectivas mediunidades. D fará as preces de abertura e encerramento. E voltando-se para mim, disse aquele que estava com a palavra: só você falará com os espíritos? Senti um frio por dentro. Eu? Que diria, meu Deus, aos irmãos aflitos e desarmonizados? O aprendizado dos tempos em que fiquei como simples observador revelou-se precioso, e ainda que timidamente e sentindo-se cuidadosamente o difícil terreno em que pisava, comecei a tarefa que me fora atribuída, procurando corresponder às esperanças daqueles que mal concediam. E foi assim que, inesperadamente, me achei investido de uma responsabilidade que nem suspeitava me seria conferida. Não posso dizer se dei boa conta dela, mas como me conservaram no posto pelo resto do tempo em que o grupo funcionou, creio que correspondi à confiança em quem me depositaram. Este episódio é aqui documentado apenas para enfatizar as circunstâncias de que muitas vezes estamos no grupo sendo imperceptivelmente preparados e testados para responsabilidades futuras. Esperamos com paciência, e se não chegar o dia em que a participação mais dinâmica e efetiva, ou por outra mais ostensiva, não importa. Não perdemos o tempo ofertando pouco de que nos dispomos. Alguém se beneficiou, mesmo com esse pequeno óbolo da viúva? Não somos julgados pelos resultados, mas pela boa vontade que evidenciamos. O dirigente do grupo deve estar bem atento a toda a qualquer distribuição dessa natureza, estimulando-a com interesse, colocando à disposição dos companheiros sua experiência e orientação, procurando ajudá-lo, assisti-lo no esclarecimento de dúvidas, estudando junto com ele ou ela as dificuldades da tarefa, oferecendo sugestões, sem colocar-se na posição de mestres infalível que tudo sabe, pois, em questão de mediunidade, precisamos ser humildes e sensatos para admitir que não sabemos tudo. Longe disso, aquele que souber um pouco, utilize seus conhecimentos de maneira construtiva, sempre disposto a aprender mais, a rever pontos de vista, a reaprender. Cada caso é diferente, cada manifestação é diferente, uma vez que cada um de nós é um ser diferente e atesta a infinita capacidade criadora daquele que nos formulou no seu pensamento e nos deu forma, vida e consciência.